Muito bem, hoje eu vim aqui dando continuidade a essa parte offline da mentoria DHPH, porque nós temos o nosso encontro semanal, tá? Então eu acredito que você já tenha assistido às aulas anteriores e agora vai assistir essa videoaula para que nós possamos entrar na parte online, ao vivo, tá? Então hoje eu quero apresentar um fenômeno. É um fenômeno bastante interessante que tem ocorrido em todo o mundo. E eu quero trazê-lo para nós contextualizarmos com a nossa realidade, com a sua realidade. Presta atenção. A principal figura de autoridade que as nossas crianças estão conhecendo, ou que elas conhecem do nascimento até quase os 20 anos de idade, essa figura tem sido delineada quase que totalmente por mulheres. Isso é certo ou errado? Não estou aqui para julgar se é certo ou errado, eu estou aqui para trazer uma informação para nós pensarmos e discutirmos sobre ela, ok? E aí, uma vez por outra, a figura masculina aparece nesse quadro, mas com uma presença pouco marcante. Vamos pensar um pouquinho? No hospital, são as enfermeiras que se encarregam de quase todos os aspectos relativos ao cuidado do recém-nascido. Não é assim que acontece? Em casa, geralmente, tá? Isso aqui não é regra. Geralmente em casa, a figura dominante é a mãe. E 90% dos professores do primário são, todo mundo já sabe, mulheres. Isso mesmo. Então, em alguns casos, tá? Não poucos, até mesmo o policial que auxilia a criança na travessia da rua na frente da escola, ou a guarda, ou o guarda, também é uma mulher. E não tem problema quanto a isso. O problema é que o homem está abstendo-se das suas responsabilidades. E aqui há muitas outras situações, como por exemplo, supermercados, lojas, lanchonetes, escola dominical, em que são mulheres que atendem, orientam e ensinam as crianças a respeito de Deus. A exceção, tá? E aqui é uma exceção mesmo, vem de algumas comunidades de fé, algumas igrejas, onde o homem prega para uma congregação constituída, na sua maioria, de mulheres. Já parou para pensar sobre isso? Temos mais mulheres do que homens dentro das igrejas? Então, quem instrui a criança sobre que roupa deve vestir? Quem lhe inculca os primeiros bons hábitos? Quem a ajuda com os deveres de casa? Quem faz as compras da família? Então, é uma reflexão para que nós possamos ampliar a nossa consciência e, de fato, nos tornarmos homens mais parecidos com Jesus. Em suma, quem é que manda dentro de todo esse contexto que nós falamos? Não é de se admirar, portanto, que o rapaz de hoje, presta atenção, o rapaz de hoje esteja se esforçando ao máximo para demonstrar que é homem de verdade como a mãe. Olha que tristeza. Nós já encontramos jovens com 12 anos que ele disse, não, minha mãe é que é o homem da casa. E é por isso que nos nossos dias os homens estão aderindo ao uso de objetos que eram exclusivamente femininos, pulseiras, colares e até mesmo brincos. Tem alguma coisa contra isso? Não. Eu só estou trazendo a base para que nós possamos construir uma ideia. Os homens têm cabelo comprido, camisas justas, desabotoada aqui em cima, mostrando aquele decote V. Ou então são machões demais, sabe? Aqueles homens que têm atitudes irresponsáveis com a mulher, com os filhos, ou que levam uma vida sexual desregrada e vivem como bem querem. Então são duas extremidades altamente perigosas. E em qualquer um desses casos, o homem se acha liberado, ou pelo menos é o que lhe dizem as feministas, cujo objetivo
é minar a sua posição como homem. Por outro lado, as mulheres, tá? Elas estão usando o cabelo bem curto, elas estão usando calças e blazer masculinos, e algumas, em alguns casos não tão raros, até mesmo gravatas, tá? Então, no desejo de se autoafirmar ou até mesmo de castigar os seus opressores, muitas mulheres vêm dando vazão a uma raiva até então reprimida e agindo de forma violenta contra os homens. Homens estes que elas acreditam serem os culpados de tudo. E aqui eu quero ressaltar, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Enfim, os homens e mulheres dos nossos dias não estão sabendo exatamente como agir ou como deveriam agir. Estão desconhecendo a sua função como homem ou como mulher e por causa disso estão sentindo-se confusos e ansiosos, inebriados numa frenesia louca de querer, ter, fazer, mas a tendência da mentalidade prevalente de hoje, na atual conjuntura, é anular as diferenças básicas entre homem e mulher, em especial no que diz respeito às funções, tá? Aqui eu não estou falando de um homem ou de uma mulher, eu estou falando de funções. Então, de um modo geral, os homens não estão assumindo a sua posição clara. Pronto, falei. Muitos homens estão preferindo omitir-se, e omissão também é pecado. Simplesmente vão vivendo a vida sem assumir o seu papel, sem assumir a sua responsabilidade, sem assumir a sua postura de homem, de pai. E como o natural é que quando alguém se omite, outro vai acabar preenchendo o seu espaço. Então as mulheres estão sendo levadas a ocupar as áreas que eles estão abandonando, que nós estávamos abandonando, porque você que está aqui dentro do DHPH já está começando a entender o propósito desse projeto. E o resultado de tudo isso são homens, mulheres e crianças ilustrados, irritados e um número cada vez maior de indivíduos em crise de identidade. Lamentavelmente, é uma triste realidade. E agora, em meio a toda essa descaracterização, surge a ressonante tese do homem, o homem segundo os padrões de Jesus, que ressoa como um sonoro tapa numa crise de histeria, um grito de desafio aos homens, ou um jato de água gelada na pele, um homem semelhante a Jesus. E esse tempo que nós vamos estar junto aqui não se limita a uma simples discussão retórica. Não, nós vamos trabalhar para que nós entremos em confronto direto com todas essas questões que nós acabamos de levantar. Nós vamos entrar em guerra, sem fazer concessões e nem pejo algum. Essa mentoria, o DHPH, especificamente é dirigido aos homens. Tem mulher virtuosa que é para mulheres. Sugere para sua esposa, convida ela para fazer a mulher virtuosa. Nós sabemos de muitos projetos sensacionais que tem, mas eu conheço esses dois que é nós que fazemos aqui, tá? Então, e assim, tem sido raro encontrar projetos dirigidos exclusivamente para homem. E o DHPH exclusivamente para homem. E ele lembra aquela conversa de homem para homem, em que os homens discutiam questões como as virtudes masculinas, o cavalheirismo, o respeito às mulheres e também às crianças, questões associadas ao que se entendia por homem de valor, homem de respeito. É esse homem, a nossa missão é resgatar esse homem, porque esse homem está aqui dentro de nós. E isso vai nos ajudar a descobrir o nosso real potencial, para vivenciarmos ao máximo a nossa condição de homem. E tudo isso chega em muito boa hora, não é atrasado nem adiantado, com uma mensagem clara, direta e penetrante. É uma mentoria que vai chamar, que vai trazer às clarezas
as falas para um homem moderno, para um homem do tempo atual. E aí, talvez você se irrite com algumas afirmações que nós vamos trabalhar aqui, com alguns pontos que nós vamos trabalhar aqui, e provavelmente você vai querer parar a mentoria, você vai querer desistir, você vai querer entrar para dentro do seu porão, você vai querer esconder a sua cabeça. Talvez você vai ter vontade de xingar, de falar algumas coisas aí, falar algumas verdades que você aprendeu até aqui, mas eu quero desafiar você a abrir o seu coração e deixar o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem algo para mim e para você, ainda que você não concorde com o conceito, com os princípios que nós vamos trazer aqui, mas se deixe ser direcionado, se deixe ser guiado, se deixe viver essa transformação. Você não tem nada a perder e você tem tudo a ganhar. Afinal de contas, se você não fizer nada hoje, você vai permanecer com os mesmos problemas, com os mesmos dilemas, treinando pessoas deficitárias, tá? Então, eu quero desafiar você. É uma triste realidade? Sim, esse quadro é caótico? Sim, mas você, nós somos esse agente de transformação nessa sociedade. Por isso, graças a Deus que você é um homem. Graças a Deus que você é um homem semelhante a Jesus. Ok? Então, nós nos encontramos no nosso encontro ao vivo. Que Deus te abençoe e vamos que vamos!